Bom, nono ano, então vamos começar. Vou pedir para vocês abrirem a apostila na página 7 e a gente vai falar sobre relevo e hidrografia da Ásia e da Europa, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, então a gente já contou para vocês num outro momento que o continente europeu e o continente asiático, eles estão ligados, conectados em uma única placa tectônica, tá? Como eles estão ligados e interligados em uma única placa tectônica, então a gente chama esse continente de Eurásia. Eles têm uma formação geológica muito antiga, tá? Feito lá na era pré-cambriana. Isso vai fazer com que nesse continente eu tenha áreas que a estrutura geológica é chamada de escudo cristalinos, e essas áreas de escudos cristalinos são áreas onde eu tenho bastante minérios, tá? Então, tanto na Ásia quanto na Europa, eu tenho aí essas formações geológicas antigas que propiciam a formação de jazidas minerais, tá? Em outras áreas, a gente vai encontrar também bacias sedimentares. Então, nas áreas onde eu tenho estrutura geológica de bacias sedimentares, é onde se predominam as rochas sedimentares. E são essas rochas que nós conseguimos encontrar combustível fóssil, petróleo, carvão e gás. Então, quando a gente fala, por exemplo, de carvão mineral, o hemisfério norte, né, ele vai ser, especialmente a Inglaterra, os outros países europeus, eles vão ter aí uma riqueza nesse recurso que vai, inclusive, propiciar, vai ser um dos indicadores que vai favorecer a revolução industrial ocorrida aí na Inglaterra, na Europa, tá? Algumas bacias sedimentares de antigos ambientes marinhos então aqui, ó, tá mostrando para a gente como que forma o petróleo. Então, essas áreas de bacias sedimentares, eu tenho muita matéria orgânica sendo compactada, e nessa compactação, fatalmente, vai favorecendo a produção de petróleo. Depois eu posso até passar um vídeo para vocês mostrando aí como que o petróleo é feito, tá? É o caso aí da região compreendida entre o Mar Negro, o Mar Cáspio, o leste europeu e o Golfo Pérsico, Irã, Arábia Saudita, enfim, regiões do Oriente Médio, onde eu tenho uma enorme riqueza de jazidas petrolíferas e gás natural. Então, essas áreas aqui, ó, do continente asiático, elas serão, aqui na Rússia também eu tenho bastante, serão áreas onde eu tenho muita bacia sedimentar, e nessas áreas de bacia sedimentar eu encontro rochas sedimentares, e nas rochas sedimentares é possível encontrar petróleo, carvão e gás. Então, essa área é bastante estratégica, né? Essa área do Oriente Médio. Quando eu estou falando essa área, eu estou pensando que vocês estão acompanhando comigo aqui com o cursor, tá? Se vocês estiverem perdidos, vocês me falem. Portanto, essa região do Oriente Médio será uma região aí com muitas riquezas de combustíveis fósseis, tá? Aí aqui a gente tem as principais bacias hidrográficas da Eurásia, ou seja, da Europa e da Ásia. Quando a gente fala de bacia hidrográfica, nós estamos falando de uma região que é banhada por um rio principal e os seus afluentes, tá? Afluente é um rio que deságua num rio principal. Então, aqui tá por cor, né? E tá numerado. Então, a gente tem Bacia do Rio Amarelo, aqui na China, Bacia do Rio Amur, Bacia do Danúbio, aqui já na Europa, ó. Bacia do Rio Hindu, tá aqui no comecinho da Índia, Bacia do Rio Lena, tá aqui essa bacia, por exemplo, tem uma característica interessante, porque como ela está numa região mais ao Ártico, ela vai se solidificar, ela vai congelar durante alguns meses do ano, tá? Bacia do Rio Mekong, bacia de número 6, que vai pegar aqui
o Sudeste Asiático. A gente tem a bacia do rio Obi, que é o 7, que está aqui, uma bacia bastante importante. Bacia do rio Reno, bacia do rio Volga, bacia do rio Yangtze. Então, tanto o rio amarelo quanto o rio azul, né, são na China, são rios extremamente importantes para transporte, para geração de energia elétrica, para o abastecimento. Rio Ganges e Brahmaputra, que são rios aí, o Ganges, por exemplo, considerado como um rio sagrado pelos indianos, e o rio Tigre e Eufrates, que fica aqui na região aqui do Oriente Médio. Quando a gente fala, né, das principais bacias hidrográficas, dentro de qualquer país, elas vão exercer uma importância muito grande. Então, a gente consegue notar aqui, né, nesses dois continentes, que eles têm aí grandes bacias hidrográficas, mas eu também terei áreas, né, que são áridas, que eu não tenho rios. Então, essas áreas, né, tem uma questão aí mais complicada de abastecimento. Então, na China, por exemplo, eu tenho o deserto. Então, haverão áreas onde esses recursos hídricos serão mais difíceis. Outras áreas terão rios, mas esses rios eles vivem a maior parte do tempo congelados, em virtude da localização onde eles estão. Nós vamos ter, né, dentro da Europa, rios que vão conectar vários países, né? Então a gente tem rios que serão chamados de rios internacionais. O que isso significa? Que como eles passam por vários países, a relação comercial de transporte, tanto de bens, de produtos e pessoas, ela vai se tornar muito mais fácil, fazendo com que esses países consigam estabelecer uma conexão maior entre eles, tá? Fatalmente, próximos aos grandes leitos dos rios, é onde nós vamos ter uma concentração populacional maior, é onde nós vamos ter as atividades econômicas também acontecendo de maneira mais intensa, tanto o setor primário quanto o setor secundário e o setor terciário, tá? Então, os rios, eles vão ser uma fonte extremamente importante de conexão, de abastecimento, de transporte e de geração de energia, tá? A maior parte desses rios que nós comentamos com vocês aqui da Europa, eles vão se dar em áreas de planícies, portanto, serão rios adequados à navegação. Quando a gente fala do rio Ganges, né, a gente está falando de um rio que vai nascer do derretimento das neves, né, aqui no Himalaia, portanto, e esse rio vai exercer tanto Ganges quanto Hindu, principalmente o Ganges, ele vai ter uma importância muito grande dentro da Índia, até pelos aspectos da filosofia de vida, das religiões que eles seguem, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses aspectos para vocês, tá? Até aqui dúvida, nono ano? Não. Não. Gente, a professora caiu. Já caiu. Ai, ai. Desculpa, gente. Eu caí, mas eu já tô bem, tá? Eu consegui me recuperar e vamos tocando o barco. Até aqui vocês estão entendendo o que eu falei? Uhum. Então tá bom. Então vamos fazer junto a página 8, tá? Compartilhando aqui. Identifique onde está o exutório, ou seja, o local que desemboca as águas das principais bacias hidrográficas da Europa e da Ásia, e registre no espaço correspondente. Então, a gente tem a bacia do Rio Reno. Então, o Rio Reno está aqui, ó. O Rio Reno vai ser o 8. Ele vai desaguar aqui no oceano. Que oceano é esse? Professora, a tela não tá compartilhada com a gente. Tá, pera lá.
Agora foi. Agora tá. Então, ó, quando a gente pega o Rio Reno é esse 8 aqui, ó. Ele deságua neste oceano. Então, Oceano. vocês vão lá no exutório dele colocar onde ele deságua. Deságua onde? Ai, eu gosto tanto de falar sozinha, me faz um bem. No Oceano Ele Atlântico. Obrigada. Ai, fico mais aliviada. Aí a gente tem o Rio Danúbio. O Danúbio, ele vai desaguar aqui, ó, nesse mar. Esse mar aqui, vocês sabem como chama? É o Mar Negro. Tá? Então, ele deságua no Mar Negro. Aí o Rio Volga. Rio Volga deságua no Mar Cáspio. Rio Obi, que é o 7, deságua aqui em cima, ó, no Oceano Glacial Ártico. Aí ele pede o Rio Ienisseï. Ai, Santo Cristo, vamos enxergar aqui onde está o Rio Ienisseï. O Ienisseï é o é esse aqui, ó, o roxo, tá? Que é o Ienisseï. Ele deságua no Ártico também, tá? A bacia do Lena, do rio Lena, também deságua no Ártico. Bacia do Amur, no Oceano Pacífico. Pode ir? Pode. Bacia do Rio Huanhi, ou Rio Amarelo, deságua lá no Pacífico. Bacia do Yangtze, que é o Rio Azul, também deságua no Pacífico. Bacia do Rio Mekong, deságua no Pacífico também. Bacia do Ganges e do Brahmaputra, deságua no Oceano Índico. Bacia do Rio Hindu, também no Oceano Pacífico. Bacias dos rios Tigre e Eufrates. Eu falei Pacífico agora, gente? Falou Pacífico no Rio Hindu. Não, é Índico, tá? Corrige aí, é Índico. A do Tigres e do Eufrates também vai desaguar lá no Oceano Índico, tá bom? Tá. Bom, agora vamos lá para planaltos da Eurásia, planaltos ondulados e erodidos. Então, quero que vocês grifem algumas coisas que eu falar para vocês, tá? Na Europa, as formações mais elevadas do relevo, como o planalto e as cadeias de montanha, localizam-se mais ao sul. Então, vocês vão grifar que na Europa, os relevos de planalto e cadeias de montanha mais elevadas estão mais ao sul e contornam, até uma certa distância, o mar Mediterrâneo. Então, cadeias montanhosas e relevos de planaltos mais elevados estão mais ao sul. As áreas de planalto da Europa, elas vão ser
elas vão ser muito extensas e elas vão ser pouco onduladas, tá? Deixa eu ver o que está mais aqui que eu quero que vocês grifem. Aqui, gente, nessa parte, ele vai falar para vocês onde vai o relevo, de onde a onde. Eu de verdade não vejo que para vocês isso seja muito interessante. O que eu quero que vocês entendam é que na parte central do continente europeu, eu vou ter uma área de planície, tá? Nessa área de planície é onde eu terei os grandes rios circundando. E nessa área onde eu tenho os maiores rios, entra aquilo que eu já falei para vocês. Entram as maiores concentrações populacionais e entram as maiores quantidades de indústria, de atividade econômica acontecendo, tá? Então, ao centro, eu tenho já as áreas mais planas. Então, vamos lá. Na Ásia, essas áreas de planalto, elas vão ocupar uma área maior, tá? A gente tem o Planalto do Oriente Médio, que vai pegar ali a Península Arábica e no Irã. A gente tem o Planalto do Deccan, que fica lá no centro-sul da Índia. E a gente vai ter também o Planalto da Mongólia e do Cazaquistão. Além disso, a gente vai ter também o Planalto do Tibete, que é o mais elevado da Terra. Como que eles se formaram? Tensões tectônicas resultantes do encontro do subcontinente indiano com a grande massa eurasiática causam dobramentos do Planalto do Tibete e outras áreas da Ásia Central, modelando as altas cadeias do Himalaia. Eu passei um vídeo para vocês mostrando aí os movimentos tectônicos. Eu coloquei lá no positivo on. Ontem ele estava meio ruim, aí vocês me falem se chegou ou não, tá? Mas aí o que acontece? Ali mostra para vocês, nesses vídeos, as movimentações continentais. Então, mostra, por exemplo, a Índia se chocando, que era uma ilha antes, né? Esse país vai subindo lentamente e ele vai se chocar com o continente da Eurásia, e nesse choque erguem-se aí essas cadeias montanhosas, tá? Aí a gente vai ter também montanhas aí do Pamir, né? Que são montanhas aí bastante usadas, né? Foram muito mais usadas por conta da Rota da Seda lá na China. A gente tem aí o olhar geográfico, que ele vai contar um pouquinho para a gente sobre Marco Polo para cruzar essa área que era bastante montanhosa para poder trazer a seda para a Europa, tá? Então, em suas viagens pelo Oriente, como os europeus denominavam todo o continente asiático no final do século XVIII, aliás, XIII, o mercador veneziano Marco Polo atravessou as montanhas do Pamir, as quais ele acreditava serem as mais elevadas do mundo. Em meio à viagem, das situações curiosas se destacam. Em uma delas, Marco Polo engana-se ao buscar explicação pela dificuldade de o fogo se manter aceso nas elevadas altitudes do Pamir. Na outra, seu relato não foi devidamente acreditado e ainda lhe rendeu fama de exagerado. Confira o texto a seguir sobre as descobertas de Marco Polo na Cordilheira do Pamir. Marco Polo cruzou o Pamir em sua épica viagem à corte de Kublai Khan, na China. Penetrou nas montanhas do lado sudoeste, onde hoje é o Afeganistão. Depois de viajar 3 dias para o Nordeste, sempre entre as montanhas, chega-se a uma tal altitude que o lugar é considerado o mais alto do mundo. A região é tão elevada e fria que não se vê nenhum pássaro voando, escreveu. Segue-se uma explicação equivocada da falta de oxigênio em grandes altitudes. Por causa desse frio intenso, o fogo não queima tão intensamente, não nos aquece como normalmente, nem cozinha comida com eficiência. Continuando, descreve o enorme carneiro, que mais tarde recebeu o seu nome. Há inúmeros e variados tipos de animais selvagens, entre eles um carneiro imenso, com chifres de 3, 4 e até 6 palmos de comprimento, com os quais os pastores fazem conchas e vasos para guardar suas provisões, e cercas para prender o seu gado e protegê-los dos lobos, aos quais, dizem, infestam a região.
Na Europa, não se deu crédito à descrição do carneiro gigante que atribuiu para dar a Marco Polo o apelido de segundo milione, o milhão. O contador de estatística das dificuldades de se aquecer. A gente já sabe que no alto a gente tem... Então, vamos fazer essas questões aí. Eu não vou ficar explicando para vocês e a gente faz, tá? A respeito do tema abordado no texto, debata com seus colegas. Se não é exagero, aliás, se não é o excesso de frio que inibe a intensidade do fogo, qual é o fator responsável pela situação vivenciada por Marco Polo? Por que ele não consegue ter um fogo eficiente? Por que esse fogo demora mais para pegar, quando demora mais para cozinhar? O que acontece lá no alto de uma montanha, vocês sabem? Porque a pressão é maior. Desculpa? Acho que, eu não sei, mas acho que ou é porque a pressão é maior ou é menor, mas acho que a pressão, quanto maior a altitude, menor acho que a pressão. Isso significa, então, que possui menos oxigênio, né? E para que eu tenha fogo, é necessário oxigênio. Então, quanto mais alto, menor é a pressão atmosférica, portanto, mais difícil é para que esse fogo seja acendido e, quando aceso, que ele gere um calor substancial, tá? Pronto? Podemos ir para a próxima? Séculos depois da passagem de Marco Polo pelo Pamir, descobriu-se que há outras cordilheiras de montanhas... Descobriu-se que há outras cadeias de montanhas ainda mais elevadas. Que cordilheira de montanhas é essa? Onde elas se situam? Vocês imaginam? Essa cordilheira que ele está falando é a cordilheira do Himalaia, tá? Ela está no centro-sul da Ásia, entre os países da Índia e da China, do Paquistão e do Butão. Quais são seus cumes, seus picos culminantes? Então, vocês podem colocar ali que o Everest, tá? O Monte Everest é onde eu tenho a mais elevada altitude. Deu, nono? Deu. Então, agora vamos lá para a página 10. Topo do mundo nas montanhas da Eurásia. Então, grifa aqui, ó. Isso eu quero que vocês coloquem. Que as áreas mais elevadas são as cordilheiras do Cáucaso. No Cáucaso, a gente tem o Monte Elbrus, que tem 5.642 metros de altitude. Ele está na fronteira entre a Rússia e a Geórgia. A gente tem nos Alpes, o ponto mais culminante é o Mont Blanc, que fica entre a França e a Itália. Em outras cadeias de montanha europeia, altitudes superiores a 3.000 metros são mais raras, como a Sierra Nevada e a dos Pirineus. Respectivamente, no sul e norte da Espanha, ou ainda na ilha da Sicília, na Itália. E é nesta que se situa o mais alto vulcão ativo da Europa, o Etna, que tem 3.340 metros de altitude. Então, a gente tem aqui, né, a imagem mostrando aí uma erupção vulcânica. Eu tenho esse vulcão expelindo magma, que vai ser denominado lava, né, quando ele está em contato com a atmosfera. E esse magma, quando vai saindo, vai se resfriando, essa lava se resfria.
Quando ela se resfria, ela se solidifica. Então, cada vez que você tem uma erupção vulcânica, você tem a elevação, né, de alguns centímetros, de alguns números, né, dessa altitude do vulcão por conta da solidificação dessa lava. Deu para entender até aqui? Deu. Os Apeninos, né? Então, os Apeninos ficam na Itália. Ele vai ter mais de 2.000 metros de altura. Aí, a Grécia, a gente vai ter os Alpes Dináricos. A gente vai ter também nos Cárpatos a cadeia que se estende da Eslováquia até a Transilvânia. E a gente tem, por fim, os Montes Urais, que vai lá do centro da Rússia, que vai fazer o limite entre a Europa e a Ásia. E nesses Montes Urais, a gente vai encontrar aí importantes reservas de carvão, de ferro e de cobre. Então, de tudo isso que a gente falou para vocês, estou dando os nomes dos picos, né, das altitudes mais importantes da Europa. Teve algumas que a gente passou aqui, porque essas são as mais faladas, as que a gente mais ouve falar, especialmente a dos Montes Urais, por fazer a separação entre os dois continentes, né, a Europa e a Ásia, tá? Na Ásia, então a gente viu aí os Alpes, as áreas mais elevadas da Europa. Na Ásia, as cordilheiras, em geral, são as mais elevadas. Elas vão ter altitudes superiores a 3.000 metros. Então, a gente tem aí algumas das mais importantes, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês quais são elas. Então, vocês podem grifar aqui. A gente tem elevadas áreas de montanhas na Turquia, no Irã. A gente vai ter no Monte Zagros, o Monte Altair. Aí na Mongólia, a gente vai ter mais algumas coisas como outros morros aí que vão sobrepor outras áreas de cordilheiras, melhor dizendo, que vão se sobrepor aí entre vários países. E aí elas começam a ganhar uma altitude maior, tá? Quando a gente vai passando para a Ásia Central, elas ganham uma altitude, então a gente vai ter picos lá que vão ser superiores a 14.000 metros. E aí, essas altitudes, eles vão trazer alguns riscos, né? Então, muitos montanhistas, né, quando vão fazer a escalada dessas montanhas, eles percebem que elas são chamadas de zona da morte, porque elas têm problemas com ar rarefeito, elas mudam rapidamente de clima, né? Então, aliás, de temperatura. Uma hora você tem um tempo aberto, dali a pouco esse tempo fecha, você já tem uma nevasca, você já tem uma série de situações que vão acontecer ali, e a própria canseira desses alpinistas para poder escalar o topo, tá? Todas essas 14 montanhas vão formar aí a Cordilheira do Himalaia, tá? E aí o que vai se sobressair, a gente já falou para vocês, é o Everest. Então, eu não preciso, no ano, que vocês decorem montanha por montanha, onde fica montanha por montanha, mas eu preciso só que vocês vejam quais são os pontos mais elevados, e quais são os impactos dessas áreas mais elevadas. Então, quando a gente tem uma área de relevo bastante montanhoso, serão áreas mais frias, serão áreas que, para você cultivar algum tipo de alimento, é mais complicado, serão áreas que muitas vezes serão usadas pelos alpinistas, mas que vai gerar para eles, né, esse esporte vai trazer também algumas consequências, porque é um esporte bem perigoso, mas, enfim, as áreas mais elevadas, a gente sempre tem que lembrar do Everest, tá? Agora a gente vai falar sobre as planícies e depressão da Eurásia. Então, grifa aqui, ó. Planícies, em geral, são formações geológicas mais jovens do que montanhas e planaltos. E elas se estendem principalmente na região ao norte do continente europeu e asiático. Além das áreas costeiras, em algumas porções interioranas e em grandes vales dos rios. Então, onde é que eu vou encontrar essas planícies, tá? Eu vou encontrar essas planícies
como eu já falei, na região mais ao centro, do centro ao norte da Europa. Além dessas regiões, nas áreas próximas ao oceano, tá? Então, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, serão as regiões onde eu vou encontrar mais planícies, tá? Nessas áreas mais planas, a gente vai ter a concentração de bacias sedimentares, tá? E essas bacias sedimentares, elas foram formadas lá na era paleozoica com significativas reservas de jazidas carboníferas. Então, eu consigo tirar muito carvão mineral dessas áreas de bacia sedimentar, tá bom? Na Europa, a grande planície europeia ocupa áreas que vão da França à Rússia. Parte dessas áreas aplanadas era ocupada há cerca de 3 milhões de anos por pântanos e cercados por árvores e arbustos lenhosos. Então, há 300 milhões de anos eu tenho uma grande quantidade de água e de arbustos. Com o decorrer do tempo, essas árvores elas vão morrendo, elas vão sendo depositadas no fundo desses pântanos, e aí você tem um processo, né, um processo químico, uma reação química que vai acontecendo, que vai produzindo, vão formando aí rochas sedimentares, e dentro dessas rochas sedimentares você encontra aí essas jazidas de carvão mineral, tá? A exploração do carvão, ela durou até o final do século XVIII, na Grã-Bretanha. Na verdade, assim, a exploração do carvão desde o século XVIII lá na Grã-Bretanha e em seguida em bacias sedimentares em outros países como França, Bélgica, Itália, Polônia, etc., configurou um espaço geográfico regional ao integrar as minas de carvão às indústrias, utilizando aí ferrovias. Então, eu vou pegar a matéria-prima em um lugar. Como são áreas de planícies, eu vou utilizar linhas férreas, estradas de ferro, e eu vou levar essa matéria-prima até onde eu tenho a indústria para poder processar essa matéria-prima. Fatalmente, o carvão mineral, ele foi usado para a Revolução Industrial, para movimentar as máquinas, tá? Que eram movidas a vapor. Então, eu utilizo muito esse carvão para gerar calor, inclusive é um dos carvões mais... que gera maior quantidade de calor. Aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos ter carvão mineral, especialmente em Santa Catarina, mas o nosso carvão aqui, ele tem pouco teor calórico, então ele esquenta menos do que lá o da América do hemisfério norte, tá? Então ele foi crucial durante a implementação da Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, as planícies europeias se tornaram densamente ocupadas e em muitas cidades a população se multiplicou. Então, já falei para vocês que são nas áreas de planície que nós vamos ter a maior contingente populacional e as atividades econômicas acontecendo. Já na Ásia, as planícies asiáticas, elas já são ocupadas há milhões de anos. Então, todos vocês já estudaram com a Lê, por exemplo, a ocupação da Mesopotâmia, por exemplo, a região do Irã e Iraque hoje, né, que nós temos o Rio Tigre, que foi aí uma das regiões mais férteis, né, além do Rio Nilo, a gente tinha aí também a região da Mesopotâmia, onde aparece uma configuração de ocupação dessas áreas mais planas e com a drenagem dos rios para que elas fossem mais ocupadas, tá? Além dos rios Tigre e Eufrates, a gente tem também o rio Ganges e o Hindu lá no norte da Índia. E a gente tem também a Mesopotâmia significa entre rios, tá? E aí a gente tem a Mesopotâmia da China, chamada de Rio Azul e Rio Amarelo, que também serão rios extremamente importantes para as pessoas desse país, tá? Principalmente para gerar energia, para o transporte, etc. Aí nós vamos ter outro rio importante, né? Outra planície importante que vai correr um rio, que é o Vale do Rio Mekong, na península da Indochina, que vai pegar aí alguns países como o Vietnã, o Camboja, o Laos e uma parte da Tailândia. As planícies, elas dividem o território insular
com montanhas vulcânicas. Então, quando eu falo de território insular, eu estou falando de várias ilhas que foram formadas através da erupção vulcânica, tá? Para leste dos Montes Urais, né, depois ali de Berlim, Moscou, depois de Moscou, na Rússia, a gente tem os Montes Urais, que vai fazer a separação dos dois continentes, isso vocês já estão carecas de saber. A gente vai ter a planície da Sibéria, tá? E nessa região da planície da Sibéria, a gente tem o que chamamos de a maior floresta do mundo. Essa floresta é uma floresta de taiga, tá? Então, são essas coníferas que nós temos aqui, que é classificado aí como a maior floresta do mundo. A maior floresta equatorial do mundo é a floresta amazônica, tá? Mas quando a gente fala da maior floresta do mundo, a gente está falando da floresta de taiga. Essa taiga muito utilizada aí, né, nas suas histórias, ela é muito utilizada na construção, na produção de papel e celulose, e quando a gente pensa de extrativismo, né, ele é feito aí também, só que essas árvores, elas têm uma vantagem em detrimento das florestas, das nossas florestas aqui da Amazônia. Essas árvores, elas crescem muito mais rápido, tá? Então, você corta hoje o pinheiro, e em 8 meses ele já está pronto para ser cortado novamente, tá? Ele já atingiu o patamar de corte. Então, o poder de crescimento dela é muito maior do que a nossa, por exemplo, onde nós vamos ter árvores aqui na nossa floresta, que se eu cortar hoje e replantar, eu só consigo tirar a tora dela daqui a 20, 30 anos, tá? Mais ao sul aqui da Sibéria, a gente tem, mais ao sul da mesma cadeia, a superfície plana e a altitude diminui, ficando inferior ao nível dos mares. Então, aqui a gente está falando de áreas de depressões, tá? Então, aqui a gente vai ter algumas depressões, como a depressão caspiana. Então, o Mar Cáspio é uma depressão, onde se dá a foz em delta do maior rio europeu, que é o rio Volga. Então, quando eu falo de foz em delta, eu estou falando de um rio que se abre, né, em vários canais. Quando ele vai desaguar em um local, ele se abre em vários canais, potencializando a utilização desse rio para irrigação, tá? E nessa região a gente vai encontrar um grande acúmulo de áreas de rochas sedimentares, portanto de bacia sedimentar, e por conta dessa configuração geológica, dessa estrutura geológica, eu vou ter bastante gás e bastante petróleo também, tá? Agora a gente vai falar das depressões absolutas, né? Então, a gente tem, como a gente já falou ontem para vocês, nós vamos ter depressões relativas e depressões absolutas. Quando eu falo de depressão absoluta, grifa, superfícies cercadas por áreas mais elevadas e que apresentam altitudes abaixo do nível do mar. Destaca-se o Mar Morto, localizado em uma falha geológica. Então, você tem áreas mais elevadas, né, que antes era possível a penetração da água do mar, e aí, por movimentos geológicos, essas áreas, né, elas vão se erguer e você vai ter um rebaixamento da área de depressão. E aí, a água vai ficar acumulada ali e você não vai ter mais contato com a água do mar, tá? Foi mais ou menos assim que se formou o Mar Morto. Ele vai ocupar uma área cada vez menor, né? Então, ele está diminuindo ano a ano. Ele tem atualmente 650 quilômetros quadrados e aproximadamente 430 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele está localizado no território palestino da Cisjordânia, em Israel e na Jordânia. E ele vai ser abastecido apenas pelas águas do Rio Jordão. Suas águas são muito salgadas, né? São as mais salgadas do globo, com salinidades que superam a média das águas oceânicas. Por que ele tem um alto teor de salinidade? Alguém sabe me dizer? Grande quantidade de mensagem na volta. Tá ruim, não tô entendendo. Fala. É pela quantidade de montanhas que tem à sua volta? A montanha com a curva. Oi?
assim, ó, o Mar Morto, ele tem uma grande quantidade de salinidade, porque acontece o seguinte, a gente comentou com vocês que ele está confinado entre rochas, né, entre áreas elevadas, e ele tem ali a sua aglomeração de água confinada que vai ser abastecida somente pelas águas do Rio Jordão. O que acontece? A quantidade de água que você tem nesse mar, ela é pouca, tá? Você está numa área que você tem temperaturas que promovem uma evaporação bastante intensa dessa água. Além disso, você tem uma camada rochosa que está no fundo do Mar Vermelho, do Mar Morto, aliás, e essa camada de rocha, ela possui, não só dali, mas de todos os lugares, possui sais, muitos sais. E na medida em que você tem a evaporação da água, esses sais vão sendo liberados. Então, a grande quantidade de salinidade dessas águas vão se dar por conta do pouco volume de água, pelo processo da evaporação e pelo desgaste das rochas que você tem no fundo, tá? E aí promove a salinidade exacerbada e a não existência de vida nesse mar, tá? Aí a gente vai ter o Mar Cáspio e o Mar Morto, além do Mar de Aral. Esses mares, né, a gente chama de mares fechados, né? Quando a gente tem aqui essas áreas, então, antigamente elas tinham contato com o oceano, mas aí você tem a formação de movimentações tectônicas que vai preenchendo áreas aqui com magma, que vai endurecendo, vai se enrijecendo, transformando em rocha, e aí você acaba isolando, porque as áreas ao redor elas se elevaram, e você vai isolando esse local, tá? Alguns não chamam mais de mar, tá? Tem algumas bibliografias que a gente vai ver, biografias, sei lá, do mar, estudos do mar que a gente vai ler, que ele fala pra gente que não são mais classificados como mar, são classificados como lagos, tá? Tem alguns lugares que, embora eles tenham o nome de mar, mas vão ser chamados aí de lagos, tá bom? Há milênios, a água do Amudária, que brotam das montanhas do rio Hindu, desaguam no Aral, contribuindo para o seu abastecimento. Com o recuo das margens, o fluxo do rio não alcança mais, terminando a cerca de 110 quilômetros das atuais margens meridionais do mar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de alguns mares, eles hoje vão se encontrar aí com a sua condição bastante precarizada. Então, aqui a gente tem o Mar de Aral, né, sendo mostrado para a gente, que a condição dele está bastante precarizada. Primeiro, porque eu tenho ocupação humana nas margens, isso gera uma pressão sobre essas águas no que concerne a utilização. Então, cada ano que passa, cada vez que a gente tira uma foto de satélite do Mar de Aral, a gente percebe que ele está diminuindo, porque o volume de água que está chegando para ele está reduzindo, porque eu tenho uma utilização grande aqui nas margens, e quando chega a água, essa água está contaminada. Então, você tem esgoto, você tem uma série de resíduos domésticos e industriais que estão sendo lançados aí no Mar de Aral. Então, não é uma condição particular do Mar de Aral, mas de vários outros mares, essa questão aí de diminuição dos seus recursos hídricos por conta da pressão das pessoas que utilizam a água sem o menor cuidado, tá? Bom, nono ano, eu quero que vocês façam aqui, tá? Confiram o mar físico da Ásia, o curso do rio Amudar e registre a seguir. O local da sua nascente e como o rio se abastece, a direção predominante que o rio segue, o local de sua foz, outro mar interior situado relativamente próximo ao Aral e igualmente cercado por áreas de reduzida pluviosidade. Então, vocês têm essa atividade para ser feita, e vocês vão mandar para mim, tá? Vocês vão fazer, eu vou colocar lá no Positivo On, pedindo para que vocês façam essa pequena pesquisa e vocês vão mandar pelo Positivo On essa atividade, tá bom?
e eu vou colocar depois a data que vocês vão estar fazendo a entrega, beleza? Beleza, professora. Então, tá bom. Alguma dúvida até aqui, nono ano? Não. Não, acho que não. Não sei se alguém tem. E, assim, na verdade, essa parte dessa geografia, ela é uma geografia mais descritiva, né? Uma geografia que vai falando onde estão os locais, né? Onde tá na divisa do que com o que. Na minha visão, enquanto professora de geografia, é importante que eu saiba onde eles estão, mas eu não preciso decorar todos eles, tá? Eu preciso saber que, por exemplo, o Everest fica na Ásia. Eu preciso saber que Himalaia, onde eu encontro o Everest, está lá na Ásia. Eu preciso saber, por exemplo, que as áreas montanhosas tem alguns lugares específicos onde eu as vou encontrar, mas eu já sei que nessas áreas mais montanhosas eu tenho pouca atividade humana acontecendo. O que eu preciso que vocês se lembrem, que a maior parte das questões de impacto, inclusive social, ambiental e econômico, vão se dar nas regiões de planície. Onde eu tenho essas planícies? Principalmente no centro da Europa, né? No centro ao norte da Europa, eu vou encontrar essas partes de planície. Eu vou encontrar a planície lá da Sibéria. E nessas regiões vão correr rios, tá? Rios esses que serão muito importantes. Se eu estiver em uma área de clima temperado, na maior parte do ano, esses rios serão navegáveis. Se eu estiver em uma área onde vai predominar o clima frio, determinados meses do ano, nos meses de inverno, esses rios congelam. E quando eles congelam, eu tenho maior dificuldade de transitar por eles. Eu preciso que vocês se lembrem que as áreas de planalto são as áreas mais antigas, portanto, elas já foram bem desgastadas, elas vão ser mais rebaixadas. As áreas montanhosas são áreas de formação mais recente. As áreas de planalto, que são as áreas mais antigas, são onde eu encontro minérios, tá? Onde eu vou encontrar ferro, ouro, bauxita, manganês, enfim. Nas áreas mais recentes, como as cadeias montanhosas, eu não acho minérios. Nas áreas de planície, é onde eu vou encontrar, por exemplo, a grande parte de bacia sedimentar, onde eu tenho petróleo, onde eu tenho carvão, onde eu tenho gás. Então, basicamente, é isso que eu preciso que vocês entendam. Não especificamente onde fica o quê, tá? Não quero que vocês decorem todas elas, mas eu quero que vocês entendam isso que eu acabei de falar. Quais são as formas de relevo, onde mais ou menos elas serão encontradas, que tipo de riquezas eu encontro em determinadas formas de relevo. Isso tá claro para vocês? Tá. Para todo mundo ou só para o Gustavo? Sim. Então, tá bom. Então, 2h50, a gente termina por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Só confirma para mim, Ana Clara e Anderson e o Eduardo não estão na aula, certo? Sim, o Pierre também, só que ele disse que a internet dele. Tá, então A tá Ana Clara bom. entrar porque a mãe dela estava fazendo barulho em casa e ela não ia conseguir ouvir nada. Tá bom. Então, por enquanto é isso, o nono ano. Obrigada. Eu vou mandar algumas coisas para vocês. Assistam lá no Positivo On e vejam a atividade que eu vou colocar lá para que vocês me mandem depois, tá? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, professora, você também. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau, gente.